O verbo matutar faz parte da cultura popular e nós nos reconhecemos nele. Matutar é refletir sobre as coisas que temos feito, sobre como nós temos vivido e também sobre o que queremos fazer com isso. Mas o nosso matutar não se dá só no campo da opinião ou do achismo. Em nossos programas, nós promovemos diálogos com pesquisadores e especialistas nos mais diversos assuntos para pensar a realidade a partir de conhecimentos científicos. Nós matutamos em diversos programas sobre os contextos da ciência, da política sanitária, das condições de vida dos brasileiros. Nós buscamos no programa de hoje fazer uma síntese sobre esse assunto. Vamos matutar? Boa tarde. Eu sou Joana Peixoto, sou uma mulher de pele clara, cabelos curtos, castanhos, estou vestindo uma blusa branca, uso óculos com aro bege, estou com colar azul, um par de brincos de falsas pérolas, e atrás de mim tem uma estante com muitos livros. Eu sou professora do IFG, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação do IFG e uma das líderes do CADIO, Grupo Interinstitucional de Estudos e Pesquisas sobre as Relações entre as Tecnologias e a Educação. O programa Matutando, desde a sua criação, foi pensado como uma ação formativa que aborda a educação em tempos de pandemia nos seus diversos níveis e modalidades. Isso porque nós pensamos em formar no sentido amplo e democrático. E a parceria com a TV UFG tem sido fundamental para que possamos atingir nossos objetivos. Até o momento, apresentamos 66 entrevistas em 16 séries de programas com pessoas que contribuíram para esclarecer pontos importantes sobre o momento que estamos vivendo. As diretrizes para as políticas sanitárias indicadas pela ciência, elas não têm sido necessariamente seguidas. Elas não foram consideradas quando se determinou a volta às aulas presenciais, por exemplo. As condições de vida dos estudantes e professores também não foram consideradas nessa decisão. O que determinou, em grande medida, a volta às atividades presenciais foi a economia. E por ela, temos mais de 612 mil mortos e tantos contaminados com sequelas em suas vidas. Nos programas anteriores dessa série, nós falamos sobre didática, trabalho docente, arte, educação, cultura, ação social. Nesse penúltimo Matutando de 2021, nós matutaremos sobre ciência, política sanitária e condições de vida, com a professora Ada Xalá. Olá, boa tarde. Eu sou a professora Ada Xalá, sou uma mulher branca, de cabelos curtos, escuros, mas já com bastante mecha branca. Uso um óculos dourado, com aros dourados, né? Um batom marrom, brincos pequenos, alguns adereços, como pulseira e anel nas mãos. Atrás de mim tem um armário. Sou professora da Universidade Federal de Goiás, membro do Fórum de Licenciatura da mesma instituição e pesquisadora também do CADIO, Grupo Interinstitucional de Estudos e Pesquisas sobre as Relações entre as Tecnologias e a Educação. Em meio à crise sem precedentes, né, que vivemos, e na contramão do que nos aponta a Joana, a preocupação dos governantes com todo o complexo processo educativo se resumiu a 2 fatores: ao cumprimento da carga horária do calendário letivo e o acesso, e é um acesso limitado ao meio tecnológico, independente das outras condições, né, das demais condições de vida de todos os envolvidos no ambiente escolar, como a Joana já nos apresentava. Desconsiderou-se, então, as indicações da ciência, e ao longo, né, desses 1 ano e 9 meses de pandemia, isso nos trouxe muitos problemas. Problemas, inclusive, no processo, né, de construção das ações didático-pedagógicas nas mais diversas redes de ensino. A inserção de tecnologia nos espaços escolares, como já dissemos, desde o momento que iniciamos esse projeto, o Matutando Diálogos Formativos,
se dá desde a década de 90 e tem uma vasta produção científica pertinente para essa área. Mas, como os conhecimentos científicos para a área de saúde também foram desconsiderados, da educação, em grande medida, também, né? E conhecimentos produzidos no âmbito do CADJO, o grupo que nós fazemos parte e que tem como objeto de trabalho, de estudo e de problematização as relações entre as tecnologias e a educação. Então, em meio à morte, ao luto, à insegurança alimentar e uma crise social de grandes proporções, os docentes estão sendo responsabilizados pelo sucesso do ano letivo, em uma lógica produtivista que revela pouca preocupação com ensino e aprendizagem. De um modo geral, os entrevistados e nós da curadoria do Matutando falamos que a ciência é uma produção humana feita coletivamente ao longo da história da humanidade. Ela nos permite uma forma de leitura da realidade, uma leitura rigorosa, validada pelos pares e que precisa ser levada em consideração para interpretar o mundo e também para definir onde e quando devem ser investidos os recursos públicos. Ao longo dos nossos 66 programas, nós discutimos várias vezes esse tema. No episódio 21, nós dialogamos com o professor Marlon Soares sobre a escola com ciência na pandemia. Discutimos com a professora Cristiane Lemos, no episódio 28, sobre a saúde pública e o SUS. No episódio 29, com a professora Raquel Mara, sobre a educação e as ciências como uma questão de saúde pública. No episódio 31, com o professor Paulo Henrique Monteiro, sobre ciência, divulgação científica e pandemia. No episódio 33, nós matutamos com a professora Natália Carvalhais sobre inseguranças sanitárias e pedagógicas no retorno às aulas presenciais. No episódio 44, com o professor Adilson Jesus Aparecido de Oliveira, sobre o negacionismo como artefato político-pedagógico e por aí vai. Ada, qual a principal mensagem que esses programas nos deixam? Então, Joana, esses colegas pesquisadores sérios, né, que você ressaltou, e tantos outros em uma questão ou outra das nossas entrevistas, eles deixam claro que a ciência é feita, em sua maioria, em ampla maioria, dentro das universidades públicas, com investimento público e por funcionários públicos, que atuam como professores e pesquisadores. São esses professores dentro das universidades públicas que fazem a ciência e a tecnologia que temos em nosso país. A coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, chamada de CAPES, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, são as instâncias do governo federal vinculadas ao Ministério da Educação e ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. São essas instâncias que organizam e coordenam a pós-graduação e a pesquisa no nosso país. Os programas, os entrevistados ressaltaram essas relações, né? E como essas instâncias seguem padrões internacionais, né? Que coordenam as modalidades de pesquisa, desde a organização das bolsas, a validação e autorização dos programas, os tipos de pesquisa que atendem do ensino fundamental, médio, a pós-graduação, bem como a atualização dos pesquisadores, por exemplo, já a nível de pós-doutoramento, né? A educação e a pesquisa acontece, como já dito aqui, na maioria das vezes dentro das universidades públicas, vem sofrendo ataques e cortes intensos no atual governo. Cortes de verbas, descaso, negacionismo, vem sendo confrontada na essência do que é a sua atividade, que é ensino, pesquisa e extensão, né? Há um corte de cerca de 73%, um pouco mais de 73% no investimento financeiro brasileiro em pesquisa, em relação aos valores aplicados no ano de 2015. Olha, em 6 anos, nós perdemos investimento da ordem de 73%. E vale ressaltar
que 93% mais ou menos do orçamento da CAPES e mais ou menos 70% do CNPq são destinados às bolsas de estudo, de capacitação e ao fomento da pesquisa de uma forma geral, né? Então, os programas, esses pesquisadores que você citou, Joana, eles nos chamam a atenção que para ter produção de tecnologias e vacina, por exemplo, que é o que nosso momento aí demandou em demasia, é necessário mitigar o descaso com a pesquisa e a pós-graduação, com a universidade pública brasileira, bem como o negacionismo, para que a gente possa construir espaços de comunicação pública. A divulgação pública das produções científicas foi debatida por várias vezes nesse ano. E é necessário que a gente não tenha esse novo vírus da desinformação sendo ampliado. Certamente que o fenômeno da desinformação, né, Ada, não é novo. Ele tem a ver com aspectos de ordem econômica, ideológica, política, além de especificidades tecnológicas e industriais dos sistemas digitais. Nós estamos falando da desinformação nas sociedades atuais, mas especialmente nesse contexto pandêmico. E desinformação é diferente de fake news, né? Fake news é uma informação intencionalmente falsa, errada, que é divulgada para gerar confusão numa determinada área. Nosso país, em função da baixa escolaridade do seu povo, sofre com a desinformação, mas sofre muito mais com as informações falsas criadas para manipulação. Conteúdos errados, por exemplo, remédios, conselhos médicos equivocados, kit prevenção, tudo isso circulou em diferentes suportes, nas chamadas redes sociais, em mensagens privadas, nas mídias tradicionais. Então, tem uma onda de desinformação dirigida a cidadãos que estão angustiados e ávidos por esclarecimentos. A informação que fundamenta todos os programas do Matutando é aquela que se baseia na ciência. Vale lembrar, Joana, cientista não é aquele exclusivamente de jaleco branco, cabelo todo esvoaçado e que está exclusivamente dentro de um laboratório, né? Com uma cara assim estranha. Nós aqui desse programa, eu e Joana, somos professoras, pesquisadoras, ou seja, somos cientistas, né? Nossos entrevistados, todos ao longo desses programas, também desenvolvem pesquisa. E eles falaram como o Brasil, o nosso país, possui pesquisadores e pesquisas de excelência, com muito compromisso social com a profissão e com a melhoria do nosso país, né? Eles nos deixaram claro a necessidade de cumprirmos rigorosamente as diretrizes para diminuir a contaminação pelo coronavírus e se colocaram contrários ao retorno das aulas presenciais, aí num contexto ainda de alta de contaminação e sem a ampliação da vacinação aí para todos, né, para todas as faixas etárias. Ainda mais no contexto aí que nós temos precário das escolas, né, precário de verbas para que se cumpra ali os protocolos. É a ciência também no campo das humanidades, a que nós fazemos aqui, dentro do Matutando, e as ciências sociais aplicadas, que nos permitem compreender a sociedade, suas produções, os jogos políticos, as relações históricas e ideológicas que fazem os governos e os representantes tomarem decisões e fazerem escolhas pela economia e não pela vida, para alguns e não para todos, né? E que nos permitem ou nos impossibilitam ou ainda dificultam a melhoria da qualidade de vida para todos. E aí validam e viabilizam a ampliação de muitos erros. São os estudos do Sistema Único de Saúde, né? Os hospitais e laboratórios universitários, que nos permitem compreender as suas possibilidades, lacunas e pressionar os governantes por melhores políticas de saúde pública.
São as pesquisas que geram vacinas, remédios, tratamentos para os médicos cuidarem da população. São ações de comunicação pública da ciência que podem nos dar segurança para irmos nos vacinar e saber que a gente tem que tomar as 2 doses, a dose de reforço, que não temos que escolher marca de vacina, né? Então, o Instituto Butantan, a Fiocruz e demais órgãos públicos vinculados à saúde são o Sistema Único de Saúde, são o SUS. E o SUS é a garantia de um Brasil mais saudável. A produção científica produzida pelo mundo, né, Ada, como temos visto aí em diversos dos nossos programas, é um direito de todos e precisa chegar a todos, pois são os trabalhadores da educação e da ciência que produzem essa produção científica, né, historicamente. Na universidade, nós temos uma ampla jornada de trabalho com aulas, com pesquisas, com a construção de meios de divulgação dos conhecimentos que produzimos, para que possamos compreender melhor nosso mundo e construir melhores condições de vida para todos. Bom, nós estamos aqui conversando sobre ciência, política sanitária e condições de vida do brasileiro, né? Voltamos já. O Brasil é um país de gente trabalhadora e também o país da miséria e da fome. Nós temos que falar da insegurança familiar e das condições precárias de vida no Brasil. Condições essas que foram agravadas em tempos de pandemia. No Brasil, o Brasil possui 56 no ranking de bilionários. São banqueiros, da Nubank, Banco Safra, donos de empresas, de planos de saúde, como a Amil, de finanças, como XP, de tecnologia, de alimentação, de imóveis, como Magazine Luiza. Vale lembrar que os donos de empresas vinculados à área da educação não aparecem nessa lista, como, por exemplo, o fundador e responsável pela Fundação Lehman, que reside na Suíça e compõe a lista de bilionários de lá. Mas mesmo com a pandemia, que dizem ter assolado com a economia do mundo, o Brasil ampliou o número de bilionários. Na primeira semana de abril de 2021, a imprensa comercial divulgou que 11 novos empresários se integram ao círculo de bilionários do Brasil, de acordo com o ranking da Forbes, né, de 2021. Nessa mesma semana, o Brasil atingiu a marca de mais de 50% da população em situação de insegurança alimentar. Insegurança alimentar é um termo empregado quando não tem o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade. Essa pesquisa, coordenada por um grupo de pesquisadores da Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade de Brasília, nos meses de novembro e dezembro de 2020, estudou os efeitos da pandemia na alimentação e na situação da insegurança alimentar no Brasil. Segundo esse levantamento, 15% dos domicílios brasileiros já têm privação de alimentos de fome. E o estudo prova ainda, gente, que a insegurança alimentar, ela tem cor, gênero e espacialidades. Por exemplo, nos lares onde a mulher é a única responsável pela renda, a insegurança alimentar é mais grave, atinge mais de 73% dos casos. A situação se repete em domicílios chefiados por pessoas de raça ou cor parda, que é mais de 67%, ou raça preta, mais de 66%. Em lares localizados na região Nordeste, mais de 73%. No Norte, mais de 67%, tudo isso vivendo em condições de insegurança alimentar. E nas áreas rurais, 75,2% brasileiros vivem em insegurança alimentar. Essa situação, Joana, ela precisa ser entendida nos seus tempos, né? Em 2018, quase 25% da população, cerca de
50 milhões de brasileiros viviam em situação de pobreza. E desses aí, 12,5%, mais ou menos, na extrema pobreza. Isso significa o quê? Que 1/4 das pessoas no país sobreviviam com menos de R$ 400, né? Quando pobres, com menos de R$ 133 por mês, quando extremamente pobres. Mais da metade da população brasileira sofre algum tipo de insegurança alimentar. E como você disse, pelo menos 5% convive com a falta diária e constante de ter o que comer. Olha que triste a nossa situação, né? Já tínhamos no ano de 2019 algo em torno de 40% dos brasileiros na chamada informalidade, ou seja, 40 milhões de homens e mulheres do nosso país na informalidade. 12 milhões em situação de serem trabalhadores desempregados. Quase 5 milhões em total desalento. Uma massa de brasileiros subutilizados e subocupados, como nos disse o professor Ricardo Antunes em um dos programas Matutando. Esse enorme grupo de brasileiros já experimentava condições da chamada uberização do trabalho, né, e fazia uso aí dos aplicativos e plataformas de digital para tentar sobreviver em algo similar a uma servidão. A pandemia, quando ela eclodiu no Brasil, veio num processo em que se tinha um desmonte do direito do trabalhador com a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, né? E aí essas reformas precisam ser claras no sentido de que nós não podemos aceitar a perda de direitos e o trabalho informal, pois ele nos coloca no maior estágio que nós temos aí de calamidade social humana. Discutimos em um dos nossos matutamos com o professor Ricardo Antunes, então, a expropriação da vida, e ele nos dizia: a terceirização é um vilipêndio. Temos que reinventar um mundo onde isso não seja aceitável. A pandemia, então, escancarou as nossas desigualdades sociais e de gênero e prejudicou ainda mais a mulher pobre e negra do que a branca de classe média ou mesmo os homens. Se não tem serviço, não tem trabalho. Se não tem trabalho, morre-se de fome. E é isso que a gente vive muito tristemente em nosso país, aí vendo fila do osso, a busca por alimentação no lixo. É preciso ter consciência das desigualdades que vivemos diariamente, né? E como uma pequena parte da população contém a riqueza de mais de 100 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. São 5 ou 6 bilionários para cerca de 100 milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. O que nos assegura, o que a gente tem que lutar é para preservar os direitos que estão na Constituição Federal de 88. Logo, para o bem de todos, sendo do público para o público. Então, Ada, nós percebemos, né, desde o início que não se tratava apenas de uma crise sanitária, que ia ser solucionada por medidas técnico-científicas. Essa crise sanitária acirra um projeto que já estava em andamento. Um projeto que inclui a precarização do trabalho docente e a limitação do acesso ao conhecimento, cujo objetivo principal é subordinar a economia brasileira ao capital internacional, e isso às custas da retirada dos direitos sociais. Uma prova disso é o incentivo à privatização indiscriminada de todos os setores que atendem a população em geral, entre eles a saúde e a educação. Não é difícil perceber a quem interessa esse projeto e quem serão os mais prejudicados se isso se concretizar. Segundo alguns de nossos convidados, a principal função da escola é a formação humana, por meio da aprendizagem que lá é feita do conhecimento produzido socialmente e do desenvolvimento das capacidades humanas, dentre elas a importante capacidade de formar conceitos, como nos falaram a professora Raquel e a professora Natália. Esses conceitos não são apropriados por meio de transposições mecânicas, de reduções ou simplificações do conhecimento científico.
É isso, o contexto é rude, mas a educação nos acena com possibilidades de resistência e subversão, a formação subalterna que essa lógica neoliberal pretende impor à classe trabalhadora. A gente precisa se organizar como grupo nas escolas, em torno de um projeto de educação e de mundo. Nós precisamos nos organizar como professores em defesa do aprendizado dos nossos estudantes, em prol de um fortalecimento teórico e prático. E precisamos nos organizar como classe trabalhadora em defesa dos nossos direitos. Queremos fazer e discutir a educação e a formação humana, seja na sala de aula, no palco, laboratório, estúdio e rua. E por isso reafirmamos o nosso compromisso de lutar pelo acesso e possibilidade de imersão à educação enquanto um direito de todos, né? Principalmente a classe trabalhadora, pois muitas vezes é só na escola que ela terá acesso à oportunidade de desenvolvimento intelectual. Entendemos, com a colaboração dos nossos convidados, que a pandemia da Covid-19 é a ponta do iceberg, né? Que a gente precisa sair da margem desse problema e entender a essência que fundamenta esse projeto negacionista, intolerante e que amplia a alienação. São vírus poderosos que nos assolam aí, cuja vacina é a formação crítica, né? A par com a história e pela defesa permanente do direito dos cidadãos e cidadãs à educação pública de qualidade. Assim, agradecemos as pessoas que estão nos acompanhando nesses diálogos formativos desde julho de 2020. Falar sobre educação, ciência e condições de vida no contexto atual é relevante e nos coloca ativamente nos processos históricos e sociais que estamos vivendo. No momento crítico acirrado pela Covid, mas que vai muito além dela. Agradeço em especial aos meus colegas aí da curadoria do Matutando pelos enormes diálogos e riqueza de aprendizado e de situações aí formativas que a gente teve aí ao longo desse quase 2 anos de atividade. Então, esse nosso programa de hoje trouxe algumas considerações sobre o que temos matutado, né, desde julho de 2020, com nossos mediadores, convidados e convidadas. Nós, do CADIO, agradecemos a oportunidade de colocar em prática esse projeto formativo, que é uma parceria entre o IFG, a UFG, a Fundação RTVE e a TV UFG. Obrigada. E muito obrigada a você, Ada, pela parceria nesse programa e nesse projeto que tem nos permitido aprender tanto. Para continuar estudando, e a gente sempre continua estudando, deixamos aqui as nossas indicações de leitura. Uma delas é uma coletânea intitulada Cadernos de Pandemia, publicada pela editora CRV e organizada pela professora Caterine Silva e o professor Jamerson Silva. Então, procurem aí na internet o livro Cadernos da Pandemia. Outro livro que nós indicamos é organizado pela professora Cláudia Afonso e outros autores, né, e colaboradores, e o livro se chama Trabalho Docente sobre o Fogo Cruzado, publicado pelas editoras da UERJ e da ILPP. No próximo programa, na próxima semana, nós matutaremos a professora Daniela Rodrigues da PUC e eu, Joana Peixoto, do IFG, numa nova série intitulada Aos que Virão Depois de Nós. Não percam, esperamos vocês.